O homem que sobreviveu tempo demais no mar. O relato que assustou os socorristas. Bem-vindo de volta ao Marinheiro Insone, o único canal onde investigamos casos marítimos reais que desafiam todas as explicações convencionais. Se você busca histórias documentadas, que vão além do óbvio, que exploram os limites do que sabemos sobre o mar e a mente humana, se inscreva agora no canal. Toda semana, publicamos arquivos que autoridades preferiram arquivar sem resposta. Ative o sininho, porque algumas histórias não podem esperar. Quando o resgate finalmente chegou, após meses de buscas abandonadas e esperanças desfeitas, ele não fez as perguntas que qualquer sobrevivente faria. Não perguntou ansiosamente onde estava geograficamente. Não perguntou desesperado que dia era, quanto tempo havia passado. Não perguntou sobre família ou se alguém havia procurado por ele. Ele perguntou apenas uma coisa, com voz rouca, mas estranhamente calma, olhando fixamente para os socorristas com olhos que pareciam ter visto algo que não conseguia nomear. Vocês também ouviram eles falando à noite? Os socorristas se entreolharam, confusos. Que eles? Não havia ninguém mais. O barco estava vazio. Ele estava sozinho há meses. O problema genuíno e profundamente perturbador é que, segundo todos os cálculos oficiais posteriores, baseados em correntes marítimas, suprimentos disponíveis e condições meteorológicas documentadas, ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter sobrevivido fisicamente naquelas condições por tanto tempo quanto ele aparentemente sobreviveu. O desaparecimento original ocorreu após uma falha mecânica aparentemente simples e rotineira. Nada de tempestade apocalíptica, nada de ataque de piratas, nada de circunstâncias dramáticas ou heróicas. Apenas um pequeno barco de pesca artesanal, com cerca de 7 metros de comprimento, operado por um único homem chamado Miguel Santos, 42 anos, pescador experiente com mais de 20 anos trabalhando naquelas águas costeiras. Ele saiu para uma pescaria de rotina numa manhã de março de 1927. O tempo estava bom. O mar relativamente calmo. Era uma operação que ele havia feito centenas de vezes sem incidentes. Deveria retornar antes do anoitecer. Nunca retornou. A família reportou o desaparecimento após 3 dias sem notícias. Buscas foram organizadas. Barcos varreram a área costeira conhecida por uma semana completa. Nenhum destroço foi encontrado, nenhum sinal de naufrágio, nenhuma evidência de onde ele poderia estar. Quando deram oficialmente Miguel Santos como morto, presumindo naufrágio sem recuperação de corpo, conforme era comum na época, o mar continuou seu ritmo indiferente e silencioso. A família realizou uma cerimônia fúnebre simbólica. Seus pertences foram distribuídos. Sua esposa começou a reconstruir a vida. Até que, exatos 5 meses e 11 dias depois do desaparecimento, em agosto daquele mesmo ano, um objeto escuro e irregular foi avistado à deriva por um navio mercante que navegava a aproximadamente 80 quilômetros da costa, bem além da área onde as buscas haviam sido realizadas. Não era simplesmente um destroço flutuante aleatório. Ainda era claramente reconhecível como embarcação. Ainda flutuava de forma relativamente estável. Ainda estava estruturalmente intacto, embora visivelmente danificado pelo tempo e elementos. E havia alguém a bordo. O que os socorristas experientes do navio mercante encontraram ao se aproximar não parecia absolutamente um sobrevivente típico de naufrágio prolongado. Não parecia alguém que havia passado meses lutando contra desidratação, fome e exposição extrema. Parecia alguém profundamente deslocado no tempo e espaço. Miguel Santos estava sentado na popa do pequeno barco danificado, observando o horizonte com expressão vazia. Ele estava visivelmente magro, a pele escurecida e rachada pelo sol implacável, roupas reduzidas a trapos sujos de sal, mas não completamente debilitado como deveria estar.
Não estava inconsciente ou delirante. Estava desidratado, visivelmente sim, mas consciente demais, lúcido demais para as condições que supostamente havia enfrentado. E estava estranhamente, perturbadoramente calmo, sem sinais de alívio emocional, sem lágrimas, sem gritos de gratidão, sem desespero, apenas observando os socorristas como se fossem esperados, como se fossem parte de algo inevitável. Quando ofereceram água potável, ele bebeu lentamente, metodicamente, sem a urgência desesperada de alguém severamente desidratado. Quando ofereceram comida, recusou inicialmente, dizendo apenas que não tinha certeza se ainda sabia comer. Nenhum pedido imediato de socorro médico, nenhum sinal convencional de alívio por estar finalmente seguro. Nenhuma das reações emocionais esperadas e documentadas em casos de resgate após deriva prolongada. A primeira grande incoerência, a primeira rachadura na lógica do caso, surgiu ali mesmo, no momento do resgate, quando tentaram estabelecer linha temporal básica. Pelas correntes marítimas documentadas da região, pela direção predominante dos ventos naquela época do ano, pelos cálculos de deriva baseados no tipo de embarcação e peso, aquele barco específico teria ficado à deriva por, no máximo absoluto, 18 a 20 dias antes de encalhar em algum banco de areia ou ser levado para águas internacionais impossíveis de sobreviver. Mas Miguel Santos insistia, com convicção absoluta e inabalável, em algo completamente diferente. Quando questionado diretamente sobre quanto tempo havia passado desde que se perdeu, ele não conseguia responder com números convencionais. Não falava em dias contados. Não falava em semanas estimadas. Falava em algo que chamava apenas de ciclos. O sol nasceu e se pôs tantas vezes que perdi completamente o sentido de sequência. Ele disse aos médicos que o examinaram posteriormente. Não posso dizer quantos dias, apenas que foram muitos ciclos, muitas mudanças. Não falava em dias como unidades discretas e contáveis. Falava em ciclos como eventos qualitativamente diferentes, como se o tempo tivesse perdido sua estrutura linear e se transformado em algo circular, repetitivo, mas não mensurável. E havia algo mais perturbador em seus relatos, algo que fez os médicos anotarem observações preocupadas sobre possível trauma psicológico severo. Miguel descrevia que à noite, durante o que ele chamava de período escuro dos ciclos, o mar se comportava de forma completamente diferente. Mais quieto, mais atento, mais consciente. Como se algo vasto estivesse ouvindo, ele tentou explicar, escolhendo palavras com dificuldade. Como se o oceano não fosse apenas água, mas presença. E essa presença prestava atenção em mim. Durante o interrogatório médico e administrativo obrigatório nos dias seguintes ao resgate, algo ficou progressivamente mais claro e mais inquietante para todos os profissionais envolvidos. Miguel Santos não tinha medo do oceano em si. Não demonstrava fobia de água, não recusava a proximidade do mar, não tinha pesadelos convencionais sobre afogamento ou tempestades. Tinha medo profundo, visceral e incontrolável do silêncio. Silêncio absoluto o fazia entrar em estado de pânico observável. Quartos muito silenciosos precisavam ter janelas abertas. Sons ambiente eram necessários constantemente. Ele não conseguia tolerar a ausência completa de ruído e relatou, em múltiplas entrevistas separadas e consistentes entre si, que após certo tempo indeterminado à deriva, provavelmente semanas segundo sua estimativa vaga, ele parou completamente de gritar por socorro. Não porque perdeu esperança de ser encontrado, não porque sua voz falhou fisicamente, mas porque desenvolveu a sensação crescente e inescapável de que não estava mais verdadeiramente sozinho naquele pequeno barco perdido no oceano infinito. Não via absolutamente nada durante o dia, ele explicou com voz monótona. Apenas água, céu, sol, nada mais.
Mas à noite, no escuro completo, quando não havia lua, quando as estrelas desapareciam atrás de nuvens, eu ouvia. Ouvia o quê? Os médicos perguntavam repetidamente. Que sons especificamente? Ele nunca conseguiu descrever satisfatoriamente. Não eram vozes humanas claras, não eram palavras em idioma reconhecível, não eram gritos ou chamados, eram algo que ele descrevia como movimento sem forma e presença sem corpo, como se algo muito grande se movesse logo abaixo da superfície da água, circulando o barco, mas sem nunca emergir completamente. Durante a recuperação, entre os poucos pertences que ele havia mantido no barco, foi encontrado algo que os investigadores consideraram extremamente perturbador e digno de preservação como evidência. Um diário improvisado, feito com carvão vegetal de um pequeno braseiro e pedaços de madeira arrancados do próprio barco, rabiscado nas superfícies internas do casco com caligrafia progressivamente mais errática e difícil de decifrar. As páginas não marcavam datas convencionais. Não havia dia 1, dia 2, dia 3. Não havia tentativas de calendário. Em vez disso, marcavam o que ele chamava apenas de mudanças ou eventos significativos. Frases curtas, desconexas, perturbadoras. Hoje, o mar ficou mais perto do barco, mais alto nas bordas. Eles não gostam quando durmo, posso sentir o desconforto deles. A água está observando com mais atenção agora. Não devo olhar para baixo por muito tempo. Nenhum registro oficial psiquiátrico ou investigativo conseguiu explicar satisfatoriamente o que ele quis dizer com eles quando usava pronomes plurais. Quem eram eles? Ele estava sozinho, completamente sozinho por meses. Quando confrontado diretamente sobre essa inconsistência, Miguel simplesmente respondia que não sabia descrever melhor. Não eram pessoas, não eram peixes, não eram criaturas marinhas conhecidas. Eram apenas presença plural que ele sentia, especialmente durante os períodos noturnos. Exames médicos extensivos realizados nas semanas seguintes ao resgate indicavam algo cientificamente impossível e medicamente inexplicável. O corpo mostrava sinais físicos inequívocos de exposição prolongada a elementos. Desnutrição severa, desidratação crônica, danos epidérmicos extensos causados por radiação solar, deficiências vitamínicas profundas que levam meses para se desenvolver, perda de massa muscular consistente com inanição gradual, mas curiosamente, paradoxalmente, o envelhecimento celular não correspondia proporcionalmente. Análises de tecidos mostravam deterioração inconsistente com o tempo que ele alegava ter passado. Era como se o corpo tivesse envelhecido em ritmo diferente do esperado. Como se ele tivesse realmente passado muito tempo naquelas condições extremas, mas não exatamente da forma linear que conhecemos. Como se o tempo tivesse fluído de forma diferente para ele do que para o resto do mundo que continuava normalmente. Um médico anotou em relatório confidencial. É como se o paciente tivesse experimentado meses de isolamento, mas comprimidos ou expandidos de forma que não corresponde a medições convencionais de tempo cronológico. Miguel Santos permaneceu sob observação médica e psiquiátrica por aproximadamente 3 meses após o resgate em instalação hospitalar especializada. Demonstrou recuperação física gradual, ganhou peso. A pele começou a cicatrizar. As deficiências nutricionais foram tratadas, mas psicologicamente nunca recuperou completamente a capacidade de se reintegrar à vida normal anterior. Evitava espelhos, tinha dificuldade de reconhecer o próprio reflexo. Relatava a sensação persistente de estar no lugar errado, insônia severa, recusa em dormir perto de janelas, necessidade de luz artificial constante durante a noite,
Então, após alguns meses de tratamento, Miguel Santos desapareceu novamente. Dessa vez, não no mar, em terra firme, em ambiente urbano controlado. Simplesmente saiu do hospital durante a noite, deixando para trás todos os pertences e nunca mais foi visto. Não foi encontrado, não deixou mensagem, não havia sinais de sequestro ou violência, apenas ausência. O último registro oficial existente sobre ele é uma anotação médica simples, escrita pelo psiquiatra responsável no dia anterior ao desaparecimento, após sessão particularmente difícil. Paciente demonstra convicção inabalável e crescente de que o mar ainda está esperando. Afirma repetidamente que deixou algo inacabado lá e que eles ainda contam o tempo até ele retornar. Recomendo observação constante. No dia seguinte, Miguel havia desaparecido. Talvez o mais assustador não seja ficar à deriva por tempo demais, por tempo que excede limites de sobrevivência humana conhecidos. Talvez não seja a fome, a sede ou a exposição aos elementos. Talvez seja voltar para a terra firme, carregando a sensação irreversível de que algo profundo ficou para trás naquele oceano vasto. Algo que estabeleceu conexão. Algo que agora espera pacientemente, medindo o tempo de forma que não compreendemos, contando os dias até você inevitavelmente retornar. Este foi mais um arquivo marítimo que desafia absolutamente qualquer explicação convencional. Se essa história te fez questionar o que realmente acontece quando ficamos tempo demais isolados no mar, se te fez pensar sobre a natureza da percepção temporal e da solidão extrema, deixe seu like e lembre-se de se inscrever no Marinheiro Insone agora, porque toda semana investigamos casos reais arquivados que exploram os limites do que sabemos sobre o oceano e a mente humana. Ative o sininho para não perder nenhum arquivo que autoridades preferiram não explicar. Nos comentários, responda sinceramente: você voltaria ao mar depois de uma experiência assim? Ou alguma parte de você ficaria sempre lá, esperando? O mar guarda muitas respostas, mas algumas parecem não querer ser encontradas.